Olá, minha gente, tudo bem? Meu nome é Flávio Rebelo e vamos iniciar hoje um novo projeto em relação às questões jurídicas do Estado de Alagoas. Como vocês sabem, eu fui candidato ao quinto constitucional, um projeto pessoal, mas com interesse de natureza coletiva. E como nós não obtivemos esse sucesso, nós estamos agora seguindo uma nova carreira agora nessa área do campo do direito coletivo, tentando passar esse programa para uma outra realidade. Qual é o objetivo nosso com o trabalho a ser proporcionado por esse programa, que é o Datavênia? Bom, nós vamos ter a possibilidade de, nesse programa, discutir, primeiro, atualizações jurisprudenciais. Semanalmente nós iremos trazer algumas decisões tomadas pelos tribunais superiores e principalmente pelos tribunais de justiça que possam, de certa maneira, ter algum tipo de valia para o nosso campo prático na advocacia. Também trataremos aqui de atualizações legislativas. Aquilo que foi mudado na lei, que vai modificar alguns anseios do nosso trabalho, serão discutidos aqui em nosso programa, e aí temas que irão ser abordados por mim na perspectiva da atualização de todos vocês que estejam aí nos assistindo. Também trataremos de concursos públicos que estão sendo deflagrados ao longo do país, né? Mostraremos a vocês quais são os concursos, formas de inscrição, quais são os requisitos, que é justamente para aproximar você, para quem quiser, obviamente, quem tem o sonho de ser servidor público, que possa passar nesse concurso público, e aí nós vamos passar alguns concursos que estão sendo realizados ao longo do nosso país. E iremos trazer sempre um convidado. Um convidado que irá ser entrevistado por mim. Nós iremos trabalhar temas relacionados à carreira daquele advogado, ou de uma autoridade jurídica, ou de um promotor de justiça, de um juiz e assim sucessivamente, para saber como foi a carreira, quais são as perspectivas futuras da sua profissão, como é que ele analisa a profissão atual, as dificuldades, as agruras e consequências da sua atuação, enfim, tudo que for relacionado à sua carreira será abordado aqui, e vocês terão a oportunidade de conhecer não só a autoridade na sua qualidade, no seu mistério, como também na sua condição pessoal. E também traremos aqui cases de sucesso, que são pessoas que foram aprovadas em concurso público, pessoas que foram aprovadas na OAB. Quais foram as estratégias que aquelas pessoas realizaram para poder obter esse sucesso? Também iremos trazer para vocês. Ou seja, a ideia é fazer um programa variado, agradável, com a atualização jurisprudencial que é importantíssima para a nossa carreira, mas principalmente dá uma nova perspectiva, né, na conversa, no diálogo com esse direito que, de certa maneira, é tão fechado, tão hermético, né? Tentaremos deixar o nosso direito um pouco mais livre, um pouco mais, podemos dizer assim, mais deglutível do ponto de vista da sua acessão. Então, vamos começar hoje. Traremos um convidado muito especial para conversar com vocês. Traremos o nosso querido amigo, professor e também advogado Fernando Maciel, que irá responder algumas perguntas como nosso entrevistado. E daqui a pouco, no próximo bloco, a gente inicia falando sobre atualizações jurisprudenciais e atualizações legislativas. Um abraço, daqui a pouco nós voltamos. Dando prosseguimento ao programa, vamos abrir agora o nosso espaço de atualizações jurisprudenciais. Tratando sobre o tema, eu trouxe aqui para a gente discutir um tema que foi decidido pelo STJ no último dia 15 de julho de 2022, praticamente uma semana atrás, que fala da questão voltada a cabimento de multa compensatória por devolução do imóvel em ação de despejo. Essa é uma decisão muito interessante tomada pelo STJ. A situação em concreto é uma locação residencial. Nessa locação residencial, as partes, com base no artigo 4º da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, resolveram, além dos custos para a devolução por não cumprimento de contrato, incidir uma cláusula compensatória. E aí, caso, obviamente, uma das partes desobedecesse, incidiria a possibilidade de sua cobrança. Bom, o que foi que aconteceu? O STJ decidiu um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo em que houve o descumprimento do pagamento de não aluguéis, né? A parte entrou com uma ação de cobrança acumulada com despejo e, ao obter a decisão favorável de despejo, além de requerer o valor referente ao final do contrato, também requereu
a compensação pela cláusula por descumprimento a essa disposição contratual. Boa discussão, né? Porque haveria uma discussão se seria um bis e idem, ou seja, o locador estaria cobrando 2 vezes pelo mesmo fato, ou uma cobrança devida. Haja vista que houve uma autorização expressa do locatário em que ele aceitava se submeter a essa cláusula contratual. O STJ, através da decisão do ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas, decidiu que a multa compensatória necessariamente ela é devida, por 2 razões. Primeiro, pelo princípio da autonomia de vontade do contratante. Então, o contratante, no caso o locatário, ele tem a liberdade de contratar e estabelecer os critérios de contratação. Nesse caso concreto, uma coisa que tem que ser levada em consideração. Essa cláusula, esse contrato, não foi um contrato de adesão, porque se fosse, a gente poderia até converter essa interpretação de maneira mais favorável ao aderente, que seria o locatário. Nesse caso concreto, como foi um contrato feito de maneira consensual entre as partes, a inclusão dessa cláusula compensatória, ela passou a ser considerada como devida e podendo ser cobrada. Foi assim que o STJ acabou decidindo esse case, que para a gente é de suma importância, principalmente para quem milita na área do direito imobiliário. Ok? Então fica a dica, uma atualização jurisprudencial de suma importância feita recentemente pela 4ª turma do STJ, que certamente você advogado, você julgador, você que milita nessa área de imobiliário pode necessariamente no futuro ter que se debruçar sobre ela numa relação de decisão que você queira obter. Tá joia? Muito obrigado. Vamos daqui a pouco para outra atualização, nesse caso, uma atualização legislativa. Um abraço. Eu trouxe agora 2 atualizações legislativas para a gente poder discutir. Uma do campo da atualização, propriamente dita, e outra uma questão de discussão muito bacana, para que a gente possa refletir um pouco acerca das mudanças legislativas que podem surgir. Trouxe essa primeira, que muda necessariamente o artigo, a redação do artigo 1351 do Código Civil, que trata da possibilidade da mudança do Estado em relação aos condomínios. Então nós temos os condomínios que podem estabelecer uma natureza jurídica para a destinação social da sua área comum. Nós sabemos que o artigo 1351 estabelecia um cômputo de uma maioria absoluta para mudar as situações de destinação social do condomínio. Com a lei 14.405 de 2022, esse cômputo passou a ser de 2/3 para essa mudança. O que significaria essa mudança do ponto de vista prático? Imagina que no espaço do condomínio existe uma área que não seja utilizada pelo condomínio. E o condomínio queira destinar aquela área que seria de uma área social comum para a criação de um estacionamento, para que desse estacionamento ele pudesse locar, por exemplo, para terceiro e obter uma renda. E essa renda, obviamente, seria revertida para o próprio condomínio, para a redução dos valores das despesas condominiais. Antes, para se fazer isso, era necessário que a Assembleia aprovasse por maioria. Hoje, com a mudança da redação do Código Civil, apenas 2/3 em Assembleia podem aprovar e mudar essa destinação social da área comum. Interessante essa mudança legislativa que foi feita pelo presidente e sancionada pelo presidente Bolsonaro. Outra que eu trouxe para uma discussão, e aí já é uma discussão muito mais acalorada, tem a ver com a lei da advocacia dativa, que foi sancionada no último 3 de julho, agora desse ano, que permite, essa lei foi do Distrito Federal, que permite a contratação de advogados dativos para poder representar as pessoas que são vulneráveis sociais, pessoas de baixa renda. Então, uma discussão muito forte sobre isso, se isso seria uma forma de cerceamento da Defensoria Pública local. Essa discussão é muito boa, eu vou trazer inclusive o defensor público aqui para a gente colocar essa discussão em mesa. Mas a classe dos advogados, essa foi uma lei que teve o alvedrio da OAB do Distrito Federal, e lá eles defenderam ferrenhamente que pela escassez de defensores públicos haveria a possibilidade dessa contratação. De um certo modo, é uma forma também de você aproximar a OAB dos advogados que estão iniciando, né? É uma possibilidade de atuação na carreira de advogado, também sendo remunerado para esse mistério. Uma iniciativa feita pela OAB de lá, bem discutível essa situação. E do outro lado, a Defensoria Pública entende que essa forma de contratação feita pelo Estado, de certo modo, tornaria
precária as condições civis para a defensoria, ou seja, o Distrito Federal não teria interesse em investir na carreira de defensor público local. E aí a minha pergunta a você que está nos assistindo, o que você acha? Você acha que essa lei, se vigorasse aqui em Alagoas, fosse sancionada pelo atual governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas, você acha que seria bom para a advocacia ou seria extremamente danosa para a defensoria pública? Diz aí a tua opinião para mim. Um abraço e até a próxima semana. Tchau. Olá, minha gente, tudo bem? Eu quero agradecer de antemão aos meus amigos Vitor e Yuri, do NCJ, Núcleo de Cursos Jurídicos, pelo patrocínio que é dado e pela confiança que desempenha aqui no nosso programa. Muito obrigado pela confiança. O NCJ conta com todo o aparato de professores e uma estrutura para poder aprovar você para a prova da ordem. Você, advogado que quer se especializar, e você que está se preparando para a prova do CFC, que é a prova para contador, vem aqui, procura nosso curso que você terá a melhor acompanhamento para essa aprovação. E você que quer se especializar nos cursos de contabilista, temos também cursos especializados para a sua carreira. Então não perde tempo. Procura aqui o NCJ, procura o Vitor, procura o Yuri pelo número 99157-1034. Repetindo, 99157-1034, NCJ, um abraço e até a próxima semana, minha gente. Tchau. Tudo bem, minha gente? Então, prosseguindo a esse projeto que nós começamos, né, o projeto desse programa Data Vênia, nós iremos entrevistar periodicamente uma grande autoridade no campo do direito, especialmente do direito alagoano, e para abrir com chave de ouro essa nossa pretensão, nós trouxemos aqui no Dia do Amigo, o meu grande amigo, que é o doutor Fernando Maciel. Tive a oportunidade de já ser aluno do Dr. Fernando, né, no SESMAC, mas com a campanha do Quinto Constitucional, nós tivemos a oportunidade de aproximar o laço de amizade, e hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que eu tenho muito mais do que um entrevistado, um grande amigo que dá início com muito carinho a esse projeto nosso, que é um projeto que tende a abrir portas, né, para todos do mundo jurídico aqui do nosso estado de Alagoas. Doutor Fernando, muito obrigado pela presença, agradecido. E de antemão vou fazer a primeira pergunta. Como é que está o doutor Fernando após esse longo tempo na campanha para o Quinto Constitucional? Flávio, eu queria dizer inicialmente a você e a todos que estão lhe assistindo, né, que é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse podcast, no Data Vênia, lhe parabenizar pela ideia, de dizer que você é uma referência da jovem advocacia, né, no nosso estado de Alagoas, dizer que de fato nós somos amigos, né? Eu tive a oportunidade de estar com você no SESMAC e essa campanha realmente do Quinto Constitucional nos aproximou novamente e fez com que a nossa amizade pudesse fluir. Então eu queria lhe agradecer, dizer da satisfação de poder estar aqui conversando com você sobre direito, né? No que diz respeito à campanha do Quinto, pós-campanha do Quinto, nós estamos tocando a nossa vida normalmente, não é? Aquele foi um momento que nós, como um grupo de advogados, acreditávamos na nossa candidatura, como também esse grupo acreditava na sua candidatura, não é? E mais, democraticamente, os advogados e advogadas de Alagoas escolheram uma lista sexta, depois o tribunal a lista tríplice, e por fim, o doutor Fábio Ferraro, que é um grande advogado, que era um grande advogado, que agora é desembargador, foi escolhido e sagrado como o novo desembargador pelo Quinto Constitucional. Então, passado este momento, nós retomamos a nossa trajetória, nossa vida na advocacia, na Universidade Federal de Alagoas, tocando nossos projetos aí, normalmente com outros projetos em vista, né, projetos inclusive em conjunto. Então, nós acreditamos que foi uma experiência muito boa, fez com que esse grupo de advogados e advogadas estivesse mais próximo, mais presente, e que continuaremos discutindo a advocacia e a justiça no nosso estado, não é? Com certeza. Para termos uma carreira de sucesso, tudo teve um início. Como foi o início do Dr. Fernando Maciel? Eu digo sempre o seguinte, né? O nosso início relembra aquela música, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, né? Só não sou vindo do interior, porque eu nasci na capital. Veja, quando eu entrei na Universidade Federal de Alagoas como acadêmico, e aí já se vão muitos anos, né, mais de 30 anos,
só de advocacia eu já tenho 27, aí já se vão 31, 32 anos, né, que eu entrei na UFAL. Eu já pensava em ser advogado, né? E começamos a ler o curso de Direito, a compreender um pouco mais dessa ciência. E durante o curso de Direito, alguns colegas, e eu sempre cito isso, resolveram se unificar para começar a ensaiar uma advocacia. Na época era possível você exercer a advocacia como rábula, né? Indicado pelo juiz do local, da comarca, né? Por portaria, inclusive. Então eu, o doutor Alexander Victor Leite Peixoto, que é professor e advogado, doutor João Lobo, que é advogado, né? Resolvemos montar um escritóriozinho como rábula, sem ganhar nada, somente para aprender a advogar. E começamos a pegar algumas causas de pessoas que não tinham condições de contratar advogado. Depois nós fomos para Porto de Pedras, eu e o doutor Alexander Vitor começamos a advogar para as pessoas humildes daquele município, que não podiam também contratar advogado, nomeados por portaria do magistrado, e começamos aí a aprender a advogar. Quando nos formamos, não é, nós retiramos nossa carteira da OAB e montamos um pequeno escritório, né, nós três. Depois, esse escritório foi um escritório que deu sucesso, a gente conseguiu ter algumas causas, montamos todo o escritório com renda da própria advocacia dele, e depois, em determinado momento, cada um resolveu seguir a sua carreira de forma solo. E eu montei um escritóriozinho ali aqui na Tomás Espíndola, em Maceió, numa sala alugada. Eu não tinha nem computador, usava uma máquina de escrever ainda elétrica, né? Eu tive máquina de escrever que não era nem elétrica, mas quando eu cheguei lá eu já tinha uma máquina de escrever elétrica, não tinha nem carro para me locomover, e a gente numa salinha começou a aprimorar a nossa advocacia. Foi quando eu tive meu primeiro cliente, pessoa jurídica, para fazer cobrança com a imobiliária aqui em Maceió, imobiliária da doutora Josefa, que hoje é minha colega advogada, que era a imobiliária Alfa. Comecei a fazer cobrança, e aí que depois fui contratado por uma outra empresa, e assim a gente começou devagarzinho, e o tempo foi passando, a gente foi ganhando a confiança da clientela, foi aprimorando a nossa advocacia, foi se especializando. Foi quando a gente convidou colegas para atuarem conosco no escritório como parceiros, né? Até que chegamos ao nosso escritório hoje, que é um escritório que já está consolidado no mercado há 27 anos. Mas foi um caminho muito longo, muito árduo, mas também muito feliz, porque a gente conseguiu, né, com o nosso esforço próprio, com muita dedicação, com a participação desses outros colegas advogados parceiros, construir um nome respeitado dentro da advocacia e, sobretudo, para a nossa clientela. Doutor Fernando, nós sabemos que em qualquer carreira nós temos, o senhor falou aqui, temos um ponto alto, né, que é a abundância, que é nossos honorários, mas temos alguns percalços. Doutor Fernando passou por muito percalço. Eu diria, Flávio, qual é o advogado que não passou e que não passa por percalço, né? A gente, obviamente, quando está começando, a coisa é muito mais difícil. E eu digo que hoje é muito mais difícil que era antigamente, quando eu comecei há 27 anos atrás, né? Mas, como advogado, que eu ainda exerço a minha advocacia diariamente, né, todos os dias, nós passamos por vários percalços. Nós passamos por uma justiça que, na maioria das vezes, não é célere, não é? Nós passamos por uma justiça que, na maioria das vezes, é burocrática. Nós, às vezes, não temos a compreensão da sociedade, dependendo da causa que a gente pega. Às vezes é uma causa que, socialmente, ela não se apresenta como uma causa de atrair os aplausos da sociedade, sobretudo quando a gente faz a área criminal também. Né? Então, assim, é muita coisa que a gente enfrenta. Os honorários baixíssimos, não é? Às vezes a gente passa numa causa 15, 10 anos, 12 anos, e quando a gente vai ter o honorário sucumbencial, a justiça arbitra um valor irrisório. Né? Muitas vezes porque não tem a visão de que o advogado vive daquilo, que sustenta a sua família daquilo, e às vezes o pior, às vezes tem essa visão, mas acha que o advogado não é merecedor. Né? Então são muitas coisas que a gente tem a enfrentar ainda na advocacia, e que a gente vai com sabedoria, com honradez, com exatidão e com conhecimento enfrentando. Né? É verdade, são percalços que geralmente todos os advogados passam, como o senhor falou, o início na advocacia também, que é quase correlato ao seu, né? São mais de 20 anos de advocacia. O meu início também foi muito tumultuado, muito complicado. Não foi tanto porque eu tinha, como o senhor sabe, a minha mãe fazia parte da justiça, que me ajudava muito nessas situações. Mas eu sei que o doutor Fernando não é só a advogada da parte privada. O doutor Fernando chegou a prestar serviço para o judiciário na qualidade de desembargador eleitoral. Como é que foi essa passagem? Como é que foi o convite? Como é que foi a aprovação dessa sua condição de desembargador? Como foi o seu trabalho junto ao TRE? O senhor poderia passar para os nossos, para a nossa audiência essa experiência? Flávio, veja só,
num determinado momento, um desembargador que já não está mais entre nós, está em outro plano espiritual, que era o desembargador Fernando Torinho, pai do futuro presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Torinho Filho, né? Ele tinha sido meu professor na universidade, eu tinha com ele uma relação de amizade muito grande, né? Eu considero ele quase um segundo pai, né? Profissionalmente falando. Então o professor Torinho, num determinado momento, me ligou e disse: olha, filho, vai ter aqui no tribunal uma lista para o TRE, porque como é que procede, como é a indicação para o TRE, para ser desembargador eleitoral? O Tribunal de Justiça de Alagoas, ele, no caso do TRE de Alagoas, ele forma uma lista, né, de advogados, de juristas, né, uma lista composta por 3 nomes, e encaminha essa lista para o TRE, e o TRE, após fazer uma análise dos requisitos formais, manda essa lista para o TSE, que reanalisa formalmente, e este para o presidente da República. O presidente da República escolhe um nome que será o desembargador eleitoral nomeado para aquele biênio, né? Ele vai ocupar ali durante 2 anos aquela função, pode ser reconduzido por mais 2 anos como titular ou por mais 2 anos como suplente. E aí havia uma lista de suplência, e o desembargador Torinho perguntou se eu tinha interesse. Eu disse: claro, desembargador, é uma honra poder concorrer. E o tribunal, por unanimidade, indicou meu nome, com mais 2 outros nomes, e a gente acabou sendo escolhido pelo presidente da República na época. Fomos nomeados como desembargador suplente, depois eu fui nomeado mais 2 vezes, uma como suplente e outra como titular. Portanto, exerci durante 6 anos essa função. E a minha passagem no tribunal me enriqueceu bastante, quer seja porque eu fui ver o outro lado, o lado do julgador, como não é fácil você julgar, você decidir. É uma coisa muito complexa, é uma coisa muito difícil em todos os aspectos, quer seja no aspecto técnico, quer seja no aspecto humano, quer seja no aspecto político, é muito complicado. Mas, graças à nossa formação humana, à nossa formação pessoal e à nossa formação profissional, nós conseguimos passar por esse momento, né, com algumas dificuldades e com algumas satisfações, né, que nós tivemos, mas sobretudo com mais satisfação, da gente poder ter contribuído para a justiça do Estado de Alagoas, para a justiça tão importante como é a justiça eleitoral. Então aprendi muito naquele tribunal, quer seja de convivência humana, quer seja de aprender como funciona um julgamento, e também como a gente deve manter a nossa integridade, como a gente deve manter a nossa independência para perceber e julgar a situação de uma maneira humana, mas sempre seguindo os princípios de justiça e de norma e de lei. Não é? Isso. Alguma causa polêmica no TRE? Tivemos algumas causas bem polêmicas lá, não é? Algumas causas que nós tivemos, infelizmente, que usar a mão firme da justiça para conter alguns exageros por parte de alguns que entendiam que podiam ir além do que o direito permitia. Mas isso é normal, isso é comum, a natureza humana, né, e a sociedade, ela não é perfeita, ela é composta por seres humanos que muitas vezes ultrapassam o limite. Né, e o limite, Santo Agostinho já dizia que o pecado é quando você ultrapassa o limite. Então, esse limite, quando ultrapassado, a função do julgador e a função da lei é fazer com que a pessoa retorne para aquele limite e que isso sirva de exemplo para que os outros pensem 2 vezes antes de ultrapassá-lo. Né? É verdade. O doutor Fernando falou aqui do doutor Fernando Torinho, o filho, né? Que era Fernando Torinho mesmo, né? Que o Fernando pai recebeu a alcunha de Torinho de apelido, que acabou trazendo para o seu próprio nome. Mas o doutor Fernando Torinho, que vai ser o nosso próximo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, eu quero o senhor aqui conversando comigo, porque sei que o desafio da presidência deve ser um desafio hercúleo, né, para o novo presidente do Tribunal de Justiça. Então vai ficar o convite, doutor Fernando. O senhor está aqui com a gente para conversar um pouco sobre tudo, inclusive sobre o CSA, que eu sei que você é azulino. Doutor Fernando, me diga uma coisa. Uma coisa que me preocupa muito, eu estive agora em Brasília, no simpósio que nós fizemos, uma conferência dos advogados ligados aos sindicatos, e lá uma preocupação muito forte em relação a essa nova tecnologia que está surgindo para a composição dos tribunais e, de certa maneira, para a nova formatação da advocacia, que é a inteligência artificial e outros instrumentos de tecnologia que tem por objetivo tirar o ser humano daquele local de trabalho. O que é que você entende sobre essa questão da modernidade aplicada à justiça? Você acha que isso melhorará a forma de como atuará o advogado? Ou, ao passo que houver essa mudança, isso tirará mercado de trabalho, o advogado será obrigado a se reciclar? Qual é a sua visão do advogado Fernando Marcel, com tanta experiência, com tanto tempo de estrada, nessas novas formas de advocacia que está surgindo? Antes de responder a pergunta, Flávio, eu quero me irmanar a sua observação sobre o desembargador Fernando Torinho, futuro presidente do Tribunal de Justiça, um homem extremamente preparado, não somente sobre o aspecto
técnico, mas sobre o aspecto humano, sobre o aspecto de ser humano, que é muito importante, e, sobretudo, sobre o aspecto de justeza, de honradez. Então, o tribunal, com certeza, estará em excelentes mãos, quer seja nas mãos do desembargador Fernando Torino, nas mãos do vice-presidente, desembargador Orlando Rocha, nas mãos do corregedor, do futuro corregedor, que é o desembargador Domingos. Então, parabéns aos três, né? E respondendo a sua... Deixa eu só tirar um parênteses na sua afirmativa. Você fez uma afirmativa acerca do presidente Tourinho, que eu não posso deixar de registrar aqui. Eu sou advogado do Sindicato dos Servidores da Justiça, do SEJAL. Doutor Fernando Tourinho, na qualidade de corregedor, foi um dos poucos, para não dizer o único corregedor que foi até a instituição para conversar com a cúpula do sindicato, para saber das situações, dos questionamentos, das necessidades dessa relação, desse intercâmbio entre sindicatos e servidores, no caso, e o Tribunal de Justiça. Eu achei isso muito louvável, o que demonstra e ratifica aquilo que você está falando acerca dessa personalidade humana de tamanha valia que nós vamos ter como presidente do Tribunal de Justiça. Sem contar os demais. O doutor Orlando, que é uma pessoa maravilhosa, um juiz maravilhoso, uma carreira brilhante. E o doutor Domingos Idem. Nós temos realmente um órgão de cúpula muito interessante para esse novo tempo do Tribunal de Justiça. Perfeito, Flávio. E respondendo a sua pergunta, eu diria o seguinte. Primeiro, não adianta nós nos colocarmos contrários ao avanço da tecnologia no Poder Judiciário. Ela virá, ela está vindo e ela se instalará. Não há como você deter a onda tecnológica em qualquer uma das atividades humanas, não é? A tecnologia, ela é algo que é contínuo, né? Nós vivemos um momento em que apenas a fluidez é muito maior, porque o avanço tecnológico se faz de uma maneira mais rápida. Mas se nós imaginarmos, né, quando nós estávamos na pré-história, quando pela primeira vez nós inventamos o arado, quando nós inventamos a linguagem, quando nós fomos inventando tantas coisas que foram sendo avanços tecnológicos, e nós chegamos à nossa época. Então isso virá, não adianta a gente ser por contra ou a favor. Agora, é muito importante que isso seja feito de uma maneira muito criteriosa. Primeiro, porque isso vai realmente ser significativo para um avanço da justiça, na medida em que eu tenho uma quantidade de demandas repetitivas muito grandes e que essa tecnologia poderá ajudar a dar soluções mais ágeis. Mas eu não posso, de todo, excluir dessa linha de produção, quer seja não somente na decisão, porque a decisão tem que ser feita pelo ser humano, né? Mas por quê pelo ser humano? Porque o ser humano é que tem essa capacidade que a tecnologia, que a inteligência artificial não tem. Ela tem a inteligência artificial, ela funciona sempre dentro de um padrão de raciocínio, dentro de um padrão de condução de premissas e conclusões, não é? Então, como toda tecnologia, ela é binária no início e depois continua apresentando hipóteses. Mas o ser humano, ele vai além disso. O ser humano, ele tem algo que é a percepção. A percepção é algo absolutamente subjetivo, que é ditada por uma série de fatores. Fatores de ordem psicológica, fatores de ordem filosóficos, fatores de ordem de vida, né, de cada ser humano e da possibilidade que ele tem de afinamento dessa percepção, por todos os sentidos, pelo olhar, pelo olfato, pela percepção do que ele tem ao redor, né, que se chama até às vezes de sexto sentido, mas na verdade essa percepção, né, até neurológica que nós temos. E esse ser humano, ele não pode ser alijado do processo da produção das decisões, mas não somente das decisões, né, da próprio recebimento das partes, da própria tentativa de conciliação que a justiça tem que se propor sempre a realizar. Então, a inteligência artificial é muito importante, ela virá para facilitar o processo, não é? O procedimento. Mas esse procedimento ele tem que estar no seu centro, como aquele de quem emanará as decisões, aquele de quem emanará as conclusões e a condução de conciliação, o recebimento das partes para desarmá-las, para que elas entrem numa situação de justiça tentando resolver o problema e não se degladiarem, né? O ser humano. Então, esse ser humano, ele tem que ser treinado, o advogado vai ter que se adequar a isso, nós já nos adequamos, e por exemplo, a pandemia, na qual nós ainda estamos, mas já saindo dela, se Deus quiser, nos levou a ver que nós temos uma capacidade de adequação muito rápida. Não é? Eu digo que quando começou a pandemia, eu não sabia operar com absolutamente nenhuma plataforma. Hoje eu opero com várias, com diversas plataformas, tive que aprender. Então nós todos temos que nos adequar a essa realidade, sobremaneira a realidade da inteligência artificial. E, obviamente, que isso tem que ser acompanhado, que isso tem que ser feito de uma forma gradativa, para que tanto o advogado, que tem uma condição financeira melhor, como aquele que não as tem,
possa se adequar a isso. E aí, por isso que a OAB tem que participar também desse processo, né? Claro. Para que isso seja implantado e ela vá de forma técnica preparando a advocacia, a nova advocacia e a advocacia que já está no mercado. Né? Provavelmente o seu filho, que está entrando agora nessa linha da advocacia, tenha mais esse manejo, né? Eu estava vendo de processos que tiveram a citação pela via do metaverso. Eu não faço ideia do que seja isso, metaverso. E falando nisso, como é que está o Fernando Maciel vendo a nova geração do seu próprio filho entrando na carreira jurídica, na advocacia? Como é que você está vendo essa escolha feita por ele? Olha, o Eduardo Couture, ele tem um decálogo, né? Que são os 10 mandamentos do advogado. E lá no final ele diz, você ame sua profissão com tamanha intensidade, com tamanho amor, com tamanha dedicação, que quando seu filho lhe perguntar que profissão você quer que ele exerça, que você diga sem pensar duas vezes, advocacia. Não é? Então, assim, eu e minha mulher, sempre fomos pais, pai e mãe, que sempre tivemos uma atenção muito especial com a educação dos nossos filhos. Quer seja pelo fato de sermos os dois professores, quer seja pela educação que nós tivemos. Então, nós nunca induzimos nossos filhos às escolhas profissionais dele. Um ainda tem 14 anos, ainda está muito jovem, mas já pensa, né, em algumas possibilidades de profissão, e o outro resolveu, depois de alguma outra avaliação da vida profissional dele, resolveu fazer direito e diz ele agora que quer fazer direito para continuar a minha profissão sendo advogado. Sem absolutamente eu ter influenciado de forma direta. Obviamente que de forma indireta isso deve ter de alguma maneira atingido a predileção dele, porque ele acompanhou e acompanha toda a parte boa com a parte não tão boa da profissão. Mas eu fico muito feliz, fiquei muito honrado, fiquei muito orgulhoso de vê-lo querendo galgar o direito, que é uma profissão, seja ela qual for, dentro do direito, que dá um leque de percepção do mundo, de possibilidade de ajudar as pessoas, de possibilidade de se realizar profissionalmente, inclusive financeiramente, e, sobremaneira, ele já dizer que quer exercer a advocacia. Porque apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os percalços, é uma profissão muito bonita. É uma profissão que você tem a possibilidade de sobreviver, de viver bem, de fazer a sua vida, não é? Se você for trabalhador, estudioso, esforçado e tiver uma capacidade de percepção dessas coisas todas e também de ajudar as pessoas, não é? Como é bom quando você recebe um cliente que está com uma dor, com um problema, e você, ou através de um processo, ou através de uma conciliação, você se dispõe a ser instrumento para que ele passe pelo Poder Judiciário e consiga, de alguma maneira, minorar aquela dor. Então, eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz, e vejo hoje nos jovens advogados, né, e se Deus quiser, o meu filho será um jovem advogado também, eu vejo muito essa visão que vai além da questão profissional, que vai também para o lado humano, para o lado de realização social das pessoas, porque nós, enquanto sociedade, nós só vamos conseguir persistir a todas as dificuldades, né, que são muitas, se nós estivermos sempre muito próximos, sempre um ajudando o outro. Então eu vejo muito isso no jovem advogado, aquela garra, aquela vontade de se realizar profissionalmente, mas também essa visão social. Isso eu acho muito importante. Ah, que bacana. O doutor Fernando Maciel agora vai fazer uma volta no tempo. Vai voltar, não vou dizer quanto tempo, mas vai voltar um bom tempo atrás e vai se rever aos 15 anos de idade. Quem era o Fernando Maciel nesse tempo aí? Era o menino que gostava de brincar na rua? Era o menino que gostava de ir para a escola? É o menino pacato, o menino agitado? Quem era o Fernando Maciel desse tempo? Olha, o que eu me lembro, né, e aí eu me lembro bem da minha infância, da minha adolescência, eu sempre gostei de estudar, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar línguas, né? Isso me possibilitou, me abriu muitas portas, né? Eu sempre gostei muito de assistir filme, esporte, como eu sempre fui muito gordinho, então eu tinha muita dificuldade, apesar de que eu sempre nadei, fiz judô, depois passei por karatê, né? Mas assim, esportes coletivos eu nunca me saí muito bem, então, consequentemente, não é? Eu me voltava muito para a parte do estudo, né? Então, assim, eu sempre gostei muito disso, mas sempre tive amigos, sempre tentei jogar bola, geralmente não era escalado por time, mas quem estava, né? E saía muito, ia muito ao cinema, né? Saía muito para barzinho já como adolescente, como jovem adolescente, mas sempre muito focado, né? Minha mãe fala muito isso, meu pai dizia muito, sempre muito focado no estudo, sempre gostei muito de estudar. Isso, graças a Deus, eu digo sempre, ajudou, junto com o trabalho, a transformar a minha vida. Porque eu venho de uma família muito humilde e os meus pais eles sempre tiveram, apesar da minha mãe tem muito estudo, né? Ela conseguiu muito esforço pessoal, uma mulher da época dela, enfrentando todas as dificuldades, todo o machismo, ela conseguiu se realizar profissionalmente.
Meu pai, um homem que não teve estudo, né? Ele chegou a fazer muito mal o primeiro grau, mas tinha uma visão sobre estudo muito, muito bonita e sempre fez de tudo para os filhos estudarem. Então eu me lembro que onde tinha a bolsa de estudo, a gente corria atrás, o que eles podiam fazer, eles faziam. Eu me lembro que meu pai vendeu um carrinho velho que ele tinha, para que eu pudesse fazer um curso de espanhol, né? Então, assim, o estudo foi sempre um instrumento de transformação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ah, com certeza. Eu tenho o prazer de conhecer um pouco dessa sua realidade, e especialmente dos seus irmãos, né, que acompanharam, que nos acompanhou na campanha. Mas eu vou fazer uma pergunta bem sintética aqui. Hoje, Fernando Maciel, além do grande advogado que é, grande desembargador que foi eleitoral, um grande amigo, é um grande pai. O bom pai de Fernando Maciel é hoje decorre do bom filho que foi Fernando Maciel e dos bons pais que tiveram Fernando Maciel? Veja só, eu diria que eu tive um grande pai e tenho uma grande mãe, minha mãe ainda é viva, né? E os pais, apesar de todas as dificuldades que eles têm, porque nós somos humanos, né? Você também é pai, mas sempre tem um propósito bom com os filhos, salvo situações de problemas de ordem mental, né? Isso. Mas o pai e a mãe, seja ele quem for, pobre ou rico, né? Eles sempre têm os melhores propósitos com os filhos. E meus pais sempre tiveram esse bom propósito. E eu acho que nós todos, eu e meus irmãos, aprendemos isso em casa. E nós tivemos a sorte, né, os três, de termos encontrado excelentes companheiras, né, que também têm essa mesma visão. Então eu diria, né, que o pai aí realmente eu me considero um bom pai. Eu tenho essa percepção. Né? Eu sou o resultado, primeiro, dos meus pais, depois da minha companheira, que me possibilita ser esse bom pai. Né? Então eu diria isso. Que coisa boa. Vocês tiveram a oportunidade nesse momento de conhecer um pouco do Dr. Fernando Maciel, quem é esse grande advogado, essa grande figura humana, esse grande amigo. E esse é o propósito desse programa, trazer para uma conversa, um bate-papo, algumas perguntas jurídicas, outras mais pessoais, mas o que é importante é que a gente saiba quem é a pessoa que está por trás dessa grande autoridade no mundo jurídico alagoano, esse grande advogado nesse caso, e aí os outros que virão, juízes, desembargadores e promotores. Então, esse é o nosso propósito. Espero que a gente tenha conseguido. Dr. Fernando, muito obrigado pela presença e considerações finais, se o senhor quiser. Eu que agradeço, Flávio, mais uma vez, né, e queria dizer o seguinte, são pessoas como você que nos fazem saber que nós estamos no caminho certo, porque a amizade é algo que se constrói com pessoas que pensam como a gente, que acham que o mundo deve ser construído como a gente acha. Então você, como eu, nós acreditamos no mundo de sinceridade, no mundo de realidade, no mundo de bondade, né? E o direito, ele nos dá essa possibilidade. Então eu queria dizer, sobremaneira, ao jovem advogado, à jovem advogada, que persista. Todas as dificuldades do mundo são passíveis de serem ultrapassadas com fé, com persistência e, sobretudo, com o amor que você está fazendo. Porque o amor, ele nos possibilita vencer todas as dificuldades. Então, parabéns mais uma vez e foi uma satisfação poder conversar com vocês todos e todas aqui. Muito obrigado, doutor Fernando. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Tchau.